vídeo a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. E saiu os 3 episódios que consistem o primeiro ato da segunda temporada de Arcane. Depois de muita espera, finalmente a gente vai poder ver a conclusão da história da Jinx e da Vi nesse mundo louco que Arcane construiu. Bem, mais ou menos, né? Porque a gente já sabe como vai acabar a história da Vi e da Jinx. Elas vão virar personagem jogável de League of Legends. Um tempo atrás eu fiz um vídeo que eu falava da dificuldade que a segunda temporada de Arcane ia enfrentar. E alguma das coisas que eu comentei naquele vídeo está sendo refletido agora, já nesse primeiro ato da segunda temporada. Porque a primeira temporada foi muito amarradinho, foi muito bem feito, de uma maneira que personagens que são dos jogos não se chocassem muito na história, para que tivesse um certo nível de risco. Porque a gente sabe, não vão matar os personagens que estão canonicamente na história. Por exemplo, Jace, Jinx, Vi, esses personagens são personagens dos jogos. Nem se a série não fosse canônica, eu duvido que eles matariam esses personagens. E já que é canônico, aí a gente tem a certeza de que eles não podem matar esses personagens, porque na lore do jogo geral, eles estão em eventos futuros. E é claro, a regra de ouro de qualquer jogo online com história: você não mata os personagens na lore ou em adaptações em lugar nenhum. Porque se você matar esses personagens na lore, as pessoas vão parar de jogar com esse personagem. E se as pessoas pararem de jogar com esse personagem, as pessoas vão parar de injetar dinheiro nesse personagem. É uma coisa que acontecia muito nas cinemáticas de Overwatch, por exemplo, que era um jogo online que te jogava muito conteúdo da história do jogo, mas toda vez que a gente tinha esse embate entre 2 personagens jogáveis, sempre acontecia alguma coisa que não permitia um personagem finalizar o outro. E quando acontecia de um personagem finalizar o outro, eles traziam esse personagem de volta. E Arcane aqui se encontra nessa situação. Eles colocam muitos personagens inventados da série para que a gente tema por eles, porque eles são personagens que podem de fato morrer na série. E quando o embate é entre esses personagens que a gente sabe que tem que sobreviver, eles fazem uma puta animação, eu acho que para compensar, né? Mas, por exemplo, o terceiro episódio dessa leva termina no embate da Kate e a Vi contra a Jinx e a mana do braço de ferro lá, que eu esqueci o nome. E quando a Jinx tá perdendo, que ela tá prestes a ser finalizada, aí aparece esse recurso do roteiro, que é a garotinha que entra na frente, e aí você fica meio assim, sabe? Porque ele é um recurso bem do vagabundo, porque claramente era muito possível separar a menina da Jinx e matar a Jinx. Era muito possível matar a Jinx ali naquele momento. Mas eles não fazem e parece que a gente fica andando em círculo. É por isso que, às vezes, em certos casos, muito mais interessante do que as batalhas que são muito bem feitas em Arcane, é o desenrolar da história pra gente entender toda aquela construção do que se torna Zaun, de toda a Piltover, né? Entender como os personagens viraram aquilo que eles são é muito mais interessante do que a gente ver essas batalhas que a gente sabe que não vão chegar a lugar algum. Dito isso, pouca coisa eu não gostei, sabe? Muita pouca coisa. A história é muito boa, os diálogos são muito bons, a animação nem se fala, tecnicamente falando, é sensacional. Dizem que é uma das séries animadas mais caras já produzidas, que gastam em média 250 milhões para produzir. E honestamente, valeu a pena, porque tecnicamente é realmente surreal, cara.
Tem uma hora que chegam uns caras voando e quebram uns vidros, aí tem um slow motion que, meu amigo, dá pra ver o vidro virando assim, meio 3D, mas é 2D. Cara, é muito bom mesmo a animação, é muito, muito bom. A trilha é boa, apesar de eu achar que vira e mexe, tem uns momentos muito brega nessa segunda parte. E geralmente esses momentos é quando tá tocando alguma música que tem vocais. Acontece uma ou duas vezes nesses 3 episódios, mas eu achei um brega meio ruim assim, sabe? É porque, querendo ou não, Arcane, desde a primeira temporada, tem essa estética de videoclipe mesmo. Bem, mas é aquilo, a gente só teve uma porção da história até o momento. Depois do ataque da Jinx, a gente vê que 3 conselheiros foram mortos, a Mel sobreviveu, o Jace sobreviveu, o maluco loirinho que ficou capenga sobreviveu, e isso praticamente formula uma guerra contra a Zaun. A gente viu que deu uma leve pincelada que a árvore que fica no meio lá daquele lugar onde o Echo fica tá meio que morrendo. Isso envolve ali a questão do Hextech, né? Que aparentemente eles estão usando muita magia e mexendo com forças que não entendem completamente, ou no caso não entendem praticamente nada. Mas o foco mesmo ficou na Caitlyn e a Vi indo atrás da Jinx. Jinx que no caso tá fugindo de todo mundo, né? Porque é muito difícil aqui você gostar desses personagens nesse momento. Porque tipo assim, pode falar, a Jinx vai acabar virando uma pessoa que vai unificar a Zaun contra o pessoal rico, né? Ela vai lá lutar pelas classes. Mas a gente tem que lembrar que o Silco estava fazendo isso. A gente tinha 2 lados. A gente tinha o cara que se mantinha no sistema e queria paz, que era o Vander, e o Vander acabou morrendo. E a outra moeda que é o Silco, que é o cara que bota as engrenagens para girar de uma maneira mais violenta, né? Ele realmente estava falando de revolução, ele estava montando um próprio exército para fazer isso. E aí vem a Jinx, mata ele e tudo vira um caos. Ela não só matou o Silco, ela matou toda uma esperança de revolução naquele lugar miserável que é Zaun. Não tem como você não botar isso na balança, de que ela não só estragou a vida de um personagem ali e outro aqui, que ela realmente pode ter estragado a vida de muito personagem, não só como ela botou esses personagens na mira de um massacre. E aí a gente tem o outro lado, que vem a Vi, né, que fala, ah não, a Powder, que era minha irmã, morreu, eu tô aqui pra dar um fim na Jinx mesmo, não sei o que, você precisa confiar em mim, Caitlyn. Aí a Caitlyn fala, tá, eu vou confiar, é isso mesmo, vão atrás dela, mas que no fim do dia só atrapalha a Caitlyn dar um jeito na Jinx de maneira definitiva, o que também ocasiona praticamente numa guerra que está por vir aí, porque a Vi atrapalha a Caitlyn de usar a Jinx como ali um monumento à paz, sabe? É um sacrifício para que a paz seja mantida. Um bode expiatório, por assim dizer. Que não é tão bode expiatório porque realmente ela é culpada da maioria das coisas que estão falando que ela é. E Arcane leva a gente para uma situação meio estranha com esses personagens. Porque toda a história de Arcane é muito séria. É levado muito a sério a história. E as coisas que a Jinx fez são coisas sérias. A Vi, ela leva a sério a situação. Todo mundo leva muito a sério a situação. A gente está falando de terrorismo, a gente está falando de uma questão de classes sociais, guerra de classes, de que pessoas morrem e tal. E é muito difícil você imaginar essa mesma Jinx como a Jinx que a gente vê no jogo, como a Jinx que a gente vê nas cinemáticas, que é uma Jinx que se envolve com uma gama de personagens ali que não era para se envolver tanto, tipo, a relação da Jinx com a Vi e a Caitlyn são meio frenemies, sabe? Ah, tamo atrás aqui, é meio equipe Rocket com o Pikachu.
Pelo menos essa é a minha concepção do pouco que eu sei sobre o universo expandido de League of Legends. Mas esses personagens não batem um com o outro, sabe? A gente tá falando aqui de assassinato, a gente tá falando de coisas que deixaram cicatrizes na alma dos personagens. E é muito difícil imaginar que todo mundo é amiguinho lá na frente, sabe? Enfim, eu acho que eu já me estendi demais aqui. Foram apenas 3 episódios e foram muito bons. Pouca coisa eu não gostei. É como eu disse, tem uns momentos meio bregas, ficou meio que andando em círculos em alguns momentos também, mas a história continua forte. Estão apresentando bons personagens, muito boa escrita. A véia, a mãe da Mel, nossa, que personagem incrível, cara. Ambessa, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Que personagem incrível, mas eu vou deixar pra falar dela mais pra frente porque o plano dela ainda tá em ascensão. Ela ainda tá ali no meio do plano que você descobre que o primeiro ataque no primeiro episódio foi meio que a armação dela. E, porra, esse personagem é incrível. Esse personagem, eu acho que é o melhor personagem original que foi criado na série até agora. Foi ela e o Silco, eu não sei qual dos dois é melhor. A gente também viu um pouquinho ali do Warwick, né? Que é o Vander. A essa altura todo mundo já sabe que o corpo do Vander vai se transformar no Warwick. E a gente teve uma coisa bem rápida, que foi o Victor Jesus curando os drogados lá. Isso aí eu quero saber pra onde que vai isso. Mas o foco de verdade, Jinx e vai nessa primeira parte. Como eu disse, gostei bastante, pouca coisa não gostei. Estou ansioso aí pelos próximos 6 episódios, tá saindo 3 por semana. E vamos ver no que vai dar, né? Bem, é isso, e a gente se vê num próximo vídeo.